Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos a esse programa Papo com o Anjo. Você já sabe, aqui na Jovem Pan, toda semana na segunda-feira a gente tem um episódio novo, sempre com um convidado, um amigo, sempre uma pessoa querida que tenho certeza que vai te inspirar, te ensinar e te ajudar na sua carreira, na sua empresa, no seu negócio, na sua vida, né? Hoje eu trago, pela primeira vez, eu acho, aqui no Papo com o Anjo, eu trago um gestor de investimento. Já trouxe corretora, já trouxe investidor, já trouxe mais uma gestora, acho que é a primeira vez. Só que esse cara é muito mais do que um gestor. Esse cara é um inspirador. Ele tem 2 livros publicados e algumas pessoas dizem que ele é o Nassim Taleb do Brasil. Vamos ver quem é? Senhoras e senhores, Fernando Rocho. E aí, obrigado, Rocho? Kepler, muito obrigado. Beleza, cara. Uma admiração enorme por você. Rocho, eu não vou perguntar como é que você perdeu os cabelos, mas eu vou pedir para você dizer, para quem está nos assistindo, o que é ser um gestor de investimento hoje? O gestor de investimento é um cara que tem uma licença da CVM para administrar carteiras de investimento. Então, eu assino um contrato com o cliente e eu pego o dinheiro dele e posso gerenciar da maneira que o contrato autorizar. Eu posso ter fundos de investimento, carteiras administradas. Então, hoje, uma das nossas empresas é a Polyface, que é uma empresa de gestão de investimentos, uma asset, né? Que é sua? Nós temos, é minha, e nós temos um fundo de investimento. Esse fundo faz o que com esse dinheiro? A pessoa aloca nesse fundo e o que você faz com o dinheiro desse fundo? O fundo é multimercado, multi-estratégia, então a gente pode colocar em qualquer classe de ativo brasileira, desde bolsa, até câmbio, até renda fixa, tem alguns limites. Alguns alternativos também? Não podemos. Nesse Podemos caso, colocar até 20, nesse fundo não. com esse estatuto. A gente pode montar outros produtos no futuro que possam ter os alternativos. Esse aí, como ele é aberto para o público, né, o investimento mínimo é R$1.000, então ele não pode ter o alternativo. Ele pode ter até 20% no exterior, mas com certeza no futuro nós teremos um fundo de alternativas. Claro, eu sou besta, eu logo pergunto, né? Claro, por conta das startups, né, velho? A alternativa. Eu não vejo a hora, inclusive nós já nos aventuramos juntos, né, a fazer contas lá sobre startups. Eu gosto muito do tema também. A gente ensaiou lá atrás, né, Rocho, montar alguma coisa juntos. Naquela época, assim, pouco tempo atrás, o Brasil ainda não estava no estágio que está hoje, né, falando desse tipo de investimento, né, que é o risco, continua sendo risco. Sim. Né, investir em startup não é fácil, né, você tem que ter uma lógica, tem que ter um trabalho, uma experiência, cheiro de asfalto, milhas rodadas para fazer isso, né, eu acho que naquela época a gente não estava ainda 100% preparado, né. Com certeza, não tinha nem instrumentos adequadamente no Brasil de investimento para a gente montar um grande fundo aberto, né? Mas daqui a pouco já vai sair também. Claro. E eu adoro esse tema, inclusive a gente gerencia as nossas empresas como se fossem startups, são fintechs. Fintechs, exatamente. Fintechs. Você é uma fintech. Me fala porque você tem podcast, você tem um monte de coisa, mas eu queria começar pelos livros. Sim. Fala dos teus 2 livros, o que você ensina nesses livros? Certo, eu tenho 2 livros, mas eles são livros antigos, eu devo soltar um novo livro publicado mesmo, agora nos próximos meses. Mas o primeiro é Comprando Ações e Vendendo Opções, um livro um pouco mais técnico sobre derivativos, que é a área em que eu sou reconhecido. Quer ser reconhecido, inclusive é o que você faz também. Exato. Né? É a área que eu sou reconhecido. As pessoas ele é um antigo, mas ele é atual. Totalmente. Você podia fazer um rebrand dele e relançar, né? Sem dúvida. Nós vamos relançar, ele existe em PDF. E em 2008 esse livro, já tem 13 anos. E em 2009 eu lancei Benjamin e o Poder do Tempo, que é um livro de educação financeira para crianças. Uau. Que é a história do menino chamado Benjamin, que aos 5 anos de idade descobre que colecionar dinheiro é melhor do que colecionar coisas, porque as coisas estragam e o dinheiro se valoriza. E ele é baseado na história do Warren Buffett, e o Benjamin é homenagem ao Benjamin Graham, que é o professor do Warren Buffett. É um livro... Mas a história é real? Desenhado... É só baseado? Baseado na história do Buffett, mas nós inventamos esse personagem. Entendi. E a cada 2 capítulos de historinha sobre a vida do menino, a gente tem um capítulo didático, o que é juros, o que é comércio, o que é moeda. Ele está em PDF, né? Pode procurar Benjamin e o Poder do Tempo, e a gente disponibiliza gratuitamente. E daqui uns 2 meses, mais ou menos, lá por agosto agora de 2021,
eu devo lançar um novo livro. Sobre o quê? Mesma coisa? Opções? Esse livro vai ser um livro sobre solução de problemas. A gente vai falar um pouco de investimento, mas também como gerenciar e tomar decisões na vida real. Porque opções, que é a minha área de reconhecimento, também pode ser aplicada para tomada de decisão, que é a opcionalidade. Eu tenho o direito de fazer alguma coisa, eu tenho uma obrigação de fazer alguma coisa. Então o livro é baseado no conceito de que problemas são oportunidades, se você olhar da maneira adequada. Esse negócio de opções, eu fico imaginando assim, como você tem que se explicar e orientar, porque quando você tem muitas opções, Sim. É mais difícil tomar uma decisão. Sim. Né? Você chega num restaurante, tem um cardápio cheio de opções, Sim. Putz, tudo coisa gostosa, como é que você vai, né, escolher isso, né? Sim. Isso é real, não é? Sim. Isso acontece na tua mesa hoje. Perfeito. A teoria dos contratos, todo mundo está sempre tendo que escolher entre opções, fazer escolhas. E como fazer essa escolha? Assim, como é que você orienta? Qual é o caminho que quem está nos assistindo pode seguir? Tem que seguir o líder? Tem que colar em quem sabe? Ou ele pode ir lá e tomar a decisão? O primeiro conselho é você usar a via negativa. Primeiro de tudo é saber o que cortar. Tem muita coisa que é mais robusto uma desinformação, uma negação, do que uma coisa que funciona. Quando você descobre que alguma coisa não funciona, você pode cortar ela do cardápio e aí você já não tem mais aquelas opções. Então você lembra quando a gente fazia a prova de vestibular? Primeiro tinha que cortar aquelas opções que eram absurdas. Certo, exato. Entendi. Depois você ficava entre algumas alternativas. E aí você coloca todo o recurso que você puder em cima desse processo de escolha, para que, através normalmente de uma análise de fatores, que é dividir o problema em 3, 4 itens, né? Por exemplo, o que eu vou comer? Então você divide lá em macronutrientes, proteína, gordura, carboidrato. Depois você divide num outro fator que seria a quantidade, pouco, muito, mais ou menos. Depois, contagem de calorias. Então, qualquer escolha você pode dividir aí os temas e ir aprendendo um pouquinho mais. No final das contas, vão acabar sobrando duas alternativas ou duas opções. E aí, o conselho que a gente dá é que a escolha final seja emocional. Olha que coisa. Uau. Você usa toda a razão que você puder, vai cortando as alternativas. Se você tiver muito tempo, use o tempo que você tiver. Se tiver recursos para comprar consultoria, pesquisa, perguntar para os outros, você tem basicamente o tempo para escolher, você tem o conhecimento, você tem dinheiro que você poderia colocar para fazer melhor a escolha, mas no final, se sobrarem duas alternativas, aí você vai fazer a escolha do seu coração, é emocional, né? Por exemplo... Dá um exemplo de uma escolha emocional que você fez que deu muito certo. Uma escolha emocional que eu fiz que deu muito certo. Por exemplo, o nome de uma empresa, nosso fundo chama Polyface, né? Então a gente pensou muito, Polyface é uma fazenda nos Estados Unidos que tem um processo orgânico raiz de produção das coisas. Então ele é por ciclos e então primeiro entra a vaca, aí a vaca come lá a grama preferida dela, aí depois de 2 dias vem a galinha que come uma larvinha que nasce no cocô da vaca e tal. Então é um processo tão complexo, orgânico, tão legal, que a gente se baseou no manejo, no método deles. Então a gente pensou num monte de nome e no final sobraram 2 nomes e a gente é muito satisfeito de ter dado esse nome, porque depois foram entrando sócios, pessoas novas, e hoje nós temos 6 ex-alunos da Poly. Então, os Polyfaces, né? É uma fazenda lá nos Estados Unidos que não tem nada a ver até com Y, mas a coisa casou. Mas normalmente é assim que a gente escolhe, por exemplo, com quem a gente vai casar, ou se a gente vai casar ou não. A gente pensa lá no final, a escolha ela é feita pelo coração. Bom, quando ele fala de opções, né, são várias opções de ações, não é? Isso. A gente está falando de ações, do mercado de ações, né? Isso. Então ele escolhe uma ação baseada em alguns fundamentos, algumas técnicas, né? Perfeito. Então quando ele diz elimine, né, o que você não quer é a sua familiaridade com aquele assunto, com aquela empresa, que tipo de análise você faz, né? Da mesma maneira que você, quando vai escolher uma startup, alguns itens eles são eletivos. Se o cara, né, não tiver naquele... Lá a gente chama de tese, né? Exato. Por exemplo, lá na Bossa Nova a gente não investe em B2C, por exemplo. Né? Então já elimina Exato. esse processo. E né? os fatores são esses, B2C ou não é
gera receita, qual que é o nível dos sócios, então você divide por fatores. Então, essa teoria dos contratos que a gente pode usar na nossa vida real para fazer escolhas, no mercado financeiro tem uma aplicação muito prática que são os derivativos. Derivativos são contratos que derivam de ativos reais. Então, por exemplo, você tem ações da Petrobras, você tem ações da Magalu, e você tem contratos que derivam das ações da Magalu. São direitos de contratos de direitos e obrigações. Parece muito complexo dizer, mas o exemplo mais simples é todos os anos nós compramos uma opção quando a gente tem um automóvel. Todo mundo tem automóvel em alguma prudência, todo ano faz o seguro do automóvel. Para que se acontecer alguma coisa. Exato. O seguro do automóvel nada mais é do que comprar o direito de vender o seu carro para a seguradora. No caso de um sinistro, você tem até um prazo pré-determinado e por um preço pré-determinado. Certo. Então, um contrato de seguro e uma opção no mercado financeiro são absolutamente a mesma coisa. São, inclusive, os mesmos itens da cláusula. Então, a gente poderia aplicar o mesmo seguro, por exemplo, na bolsa. Eu tenho uma carteira, nós já conversamos sobre isso. Eu tenho uma carteira... Mas é bom porque o público precisa entender como é que funciona os derivativos. Eu tenho uma carteira de investimento que se assemelha mais ou menos ao índice Bovespa. A bolsa está aí batendo 130 mil pontos. Eu quero me proteger, mas não quero me desfazer das minhas ações. O que eu posso fazer? Posso comprar um seguro. Então, eu posso comprar o direito de vender a minha carteira, essa carteira que eu tenho hoje, quer dizer, tenho o direito de vender o Ibovespa, o índice, por um preço pré-determinado, até uma determinada data, e para isso eu vou pagar um prêmio. Então, digamos que eu compro o direito de vender a minha carteira por 100 mil pontos. Tá. Paguei lá 20 centavos, baratinho, 30 centavos. Se ela chegar a 100 mil pontos... Se o mercado afundar e for abaixo de 100 mil pontos, aí essa opção no dia do vencimento vai ter um valor. Aí vai valer a pena, por exemplo, a bolsa vai ter 80 mil, digamos. É improvável, mas não é impossível. A bolsa vai até 80 mil. O que eu faço? Eu pego o cara que me vendeu a opção, o lançador, eu sou o titular, eu falo, olha, estou exercendo o meu direito. Toma aqui o Ibovespa por 100 mil. Só que agora está 80. Então, eu vendo alguma coisa por 100 mil, que no mercado está 80. Então, eu tenho esse lucro de 20 reais. Como nesse lado eu tenho uma carteira de ações que se desvalorizou, pelo menos eu vou ter um lucro de 20 mil pontos, né? E esses 20 mil pontos eu vou receber em cash, em dinheiro, e eles vão me ajudar a diminuir o meu prejuízo do meu portfólio de ações, mas é um dinheiro também novinho que eu posso comprar ações mais baratas, já que a bolsa está nos 80 mil. Aquele momento da compra, né? Exato, então o mercado está lá embaixo, aquela compra daquela opção que foi baratinha, ela diminuiu muito o meu prejuízo, porque eu recebi um dinheiro que compensa a minha perda, e além disso é um dinheiro numa hora mais adequada, que é quando a bolsa está lá embaixo baratinha. Não é uma técnica muito simples de fazer, mas é aplicada por todos os fundos e é a única possibilidade real de proteger um portfólio de ações. E dá para você usar essas opções também para alta, para baixa, de várias maneiras. E você pode usar recursos do teu fundo para investir nisso também? Sim, o meu fundo tem essa especialidade, inclusive. A gente compra essas opções do índice Bovespa, bem desacreditadas, pozinhos, né, que a gente chama, é a tal da estratégia do pozinho. E aí, quando o mercado cai muito, afunda, o nosso fundo se valoriza muito, protegendo as carteiras de ações. Então, normalmente as pessoas usam o meu fundo para proteger o próprio portfólio de investimento. Outro dia eu vi que você estava fazendo um treinamento com Nassim Taleb. Isso. Né? Você é um cara que admira muito as teorias, até defende. Outro dia eu vi você no Twitter defendendo o Taleb, porque ele estava falando umas besteiras lá. Sim. Então aí você estava lá defendendo. Sim. Mas o que você foi lá aprender? O que você trouxe de lição e o que é a mentalidade do Taleb? Qual é? O Nassim Taleb é extremamente polêmico.
boa parte da polêmica ele mesmo causa. Ele é um cara que tem 60 anos de idade, ele pode ter várias definições, ele pode ser considerado como pensador, filósofo, matemático, trader, investidor, porque ele, na verdade, ele é tudo isso. Ele aos 27 anos de idade, depois de ter feito uma faculdade de ciência, na França, ele é libanês, mas a família dele foi exilada na França, ele vai para Wharton aos 23 anos de idade fazer faculdade de administração e aí ele vai trabalhar num banco de investimento. E ele se especializa nesses derivativos. Então ele é o maior especialista do mundo de derivativos. Tá. As pessoas não sabem disso. E aos 27 anos de idade, depois que ele ter passado por vários bancos, ele vai ser operador de pregão na Bolsa de Chicago, operando as opções dos derivativos, e naquela segunda-feira negra, em 87, Black Monday, a bolsa cai mais de 20%, ele ganha 50 milhões de dólares, aos 27 anos. E aí ele ganhou o dinheiro do F, né? O fuck your money, ele chama, né? Então dali pra frente ele decidiu se tornar um pensador. Então ele pega as ideias, os conceitos dele de por que as pessoas não entendiam corretamente o risco e ele tenta aplicar. Primeiro, ele vai jogar golfe, andar de iate, essas coisas, mas ele fala que não tem a ver com a personalidade dele. Depois ele vai para a academia tentar provar as ideias dele e é muito mal recebido, batem a porta na cara dele. Aí ele compra 600 livros de estatística e matemática, passa 2 anos no sótão e ele sai de lá em 97 com um livro chamado Dynamic Hedging, que é um livro de opções e é o livro mais importante escrito de opções da atualidade, por mais que ele tenha 20 e tantos anos. Hoje o cara, para entrar na mesa de derivativos do Goldman Sachs, tem que ter decorado o livro do Nassim Taleb. A partir de 2003, o Nassim Taleb lança Iludidos pelo Acaso, que é o primeiro livro mais filosófico, em que ele explica essa coisa da sorte, do acaso. Algumas pessoas têm sorte e confundem com capacidade, algumas pessoas dão má sorte e confundem com incompetência. É um livro muito legal que trata da vida e do mercado. Em 2006, ele lança A Lógica do Cisne Negro. E aí ele prevê lá... É o que bombou, né? Isso, e ele fala, olha, a qualquer momento vai ter um colapso na economia por causa dos subprimes, vai acontecer nos Estados Unidos, nessas condições, tal empresa estão quebrada. Então, meio que ele faz uma profecia e a profecia se realiza, então ele se torna um popstar. E aí ele vem pro Brasil, o Cisne Negro fica muito famoso. E aí as pessoas esquecem um pouco dele, e aí em 2011 ele lança o Antifrágil, que é um livro bem mais complexo, difícil de entender, mas é maravilhoso, é incrível. E aí quando eu li esse livro eu falei, o mundo precisa disso. Não só os derivativos, mas essa coisa filosófica da vida, de aprender com a dor, com o erro e tal. Então, quando eu estava lendo a 4ª vez o livro, eu falei, não vou mais ficar lendo esse livro sozinho, vou fazer um programa. E aí me juntei com o Richard Rintemban em 2017 na Infomoney, e nós fizemos Os Antifrágeis durante 4 temporadas aí. Tá no YouTube, hein? Tá no meu YouTube até hoje, no meu canal Luiz Fernando Roxo. Foi um sucesso na época. E aí o Taleb continuou lançando livros importantes, Skin in the Game, fazendo história. Em 2020, agora no Corona Crash, a bolsa caiu mais de 50%, a bolsa americana, e o fundo, que ele é um dos fundadores, que é o Universa, multiplica a sua cota por 40 vezes. Muito bom. E cada cota são 50 milhões de dólares. Uau. Então, se ele tinha 2 cotas, digamos, ele ganhou 4 bilhões de dólares. Então, não só ele é o filósofo que fala da antifragilidade, do cisne negro, como ele é um grande investidor, muito respeitado. O Howard Marks, que é o queridinho do mercado hoje, que fala dos ciclos econômicos, no último livro dele, cita Nassim Taleb 8 vezes. Então, de fato, o Nassim Taleb tem uma grande diferença para os outros financistas e filósofos por conta da matemática. Então, eu já fiz o curso dele 3 vezes, são 10 dias de curso de matemática de risco, vou fazer pela 4ª vez, e é muito diferente entender a aplicabilidade da matemática dele, porque faz você ter uma compreensão sobre a incerteza, sobre o risco, sobre o caos, a volatilidade muito ampla, e a gente usa inclusive as equações dele. Eu tenho uma plataforma de derivativos de opções chamada Opilab, então eu tenho uns 20 ou 30 caras quant, programadores, a gente usa
toda a matemática dele. E ele lançou um livro de matemática agora, em 2020, que são só equações e funções. Dificilmente as pessoas vão conseguir ler aqui. É difícil, aí é complicado demais. Você está falando aí, eu entendo um pouco, mas eu percebo que é tem profundo, que passar né? muito tempo entendendo estudando aquelas funções. Agora, o antifrágil é uma coisa que se aplica a qualquer um de nós que está nos assistindo, né? É você sair melhor depois do caos, né? Você... não é o Fênix, né? É mais do que isso. Mas é a Hidra, né? O conceito do antifrágil, que é um neologismo do Nassim Taleb, é para explicar a natureza dos organismos vivos que conseguem progredir, que conseguem evoluir, se você olhar a história, e a característica é que eles melhoram com o caos, a desordem, a família da desordem, o estresse, o caos, o barulho, a volatilidade, o atrito, a pancada, a dor, toda essa família da desordem, para quem é frágil, faz colapsar. Para quem é robusto, é indiferente. E no passado, robusto, resiliente era uma qualidade desejada. Mas agora no mundo VUCA, em que tudo muda muito rapidamente, não adianta você sair ileso de um estresse, de um problema. Você tem que aprender com aquilo. Se o seu cliente está insatisfeito, você tem que pregar aquela insatisfação e melhorar o seu produto. Se a sua mulher está insatisfeita, o seu filho, você tem que aprender com aquilo e fazer uma mudança. Então, é a característica natural dos organismos vivos, dos sistemas complexos, aprenderem com o problema e melhorarem. Muito bem. Bom, eu estou aqui com o Roxo e ele não pode sair daqui sem eu fazer algumas perguntas objetivas, diretas, que curiosidade geral. Roxo, você conhece muito de criptomoeda também, né? Além de tudo que você conhece, você conhece de traders, então são duas perguntas ligadas a isso. Perfeito. Ser trader, qual é a tua imagem sobre isso? Porque tem muita gente que fala mal, muita gente que defende. Sim. E qual é o teu posicionamento sobre isso? Tem um enorme estigma. Pessoalmente, eu acho que investir, pegar o próprio dinheiro e transformar isso em mais dinheiro, gera alfa. Gerar alfa é ganhar do CDI, ganhar do benchmark. É o maior desafio intelectual da modernidade. Pode ser numa startup, pode ser um portfólio de ações, pode ser uma renda fixa. É contraintuitivo, é contranatural, precisa se sacrificar, tem que entender uma série de complexidades. O que funciona na vida real não funciona no mercado financeiro, então as pessoas precisam aprender, precisam se dedicar. Se uma parte delas, normalmente homens, tem tanta testosterona, tanta vontade de correr risco, que querem ir na parte mais arriscada do investimento, que é o trade, quer fazer day trade, que é arrancar o dinheiro dos outros no tapa, deixa tentar. Não tem problema. Uma parte pequena das pessoas vão ter o perfil, vão conseguir. Por quê? O trade de alta performance, o day trade, ele é para o super atleta. Ele é uma rotina... Ele é, como você está dizendo, é alta performance. Alta performance. Você precisa ter uma mente inabalável, uma agilidade muito grande, dedos... É como um videogame. Eu não tenho, por exemplo, essa habilidade. É um equilíbrio muito grande. Né? Exato. Então, é por isso que muita gente tenta, uma parte menor não consegue. Mas isso não é uma perda. Essas pessoas todas tiveram que abrir uma conta numa corretora, aprender a pensar complexamente, entender o que é uma empresa, entender que é um book de ofertas, saber como é que faz a conta, como é que paga o imposto. Então, eles já estão se preparando para serem investidores. Uma parte não vão conseguir virar traders, vão ter que dar um passo para trás, montar uma carteira de ações mais conservadora, mas todo mundo precisa encarar os investimentos, o mercado financeiro, um pouco da matemática, porque todo mundo que for bem na sua profissão, todo mundo que quiser prosperar, que quiser ter uma velhice minimamente tranquila, vai precisar entender de investimento. Muito bem. Então a diferença entre o trader e o investidor é mais ou menos o prazo. O investidor, trader do prazo, o investidor... O investidor está fazendo uma especulação. Ele está dizendo, eu acho que o preço disso aqui, que no mercado é 10, eu acho que é 40. Então eu vou comprar porque eu acho que o preço de mercado vai convergir para o valor. Então o investidor normalmente está focado mais em valor. E o trader está focado mais em timing. Ele fala, eu acho que isso aqui vale mais do que o preço que está e eu acho que vai subir agora ou daqui a pouco. Então, agora eu vou ele vender, vê agora sinais, eu vou comprar. Então ele faz especulação
com um prazo um pouco mais curto. Agora, se você ler a biografia do Warren Buffett, dos grandes investidores, eles também agiram como traders e têm uma mente semelhante a um trader, por mais que eles tenham uma visão de longo prazo. E a cripto, irmão? Você tem Bitcoin, você tem moedas, você acredita nisso? Eu tenho criptomoedas, tenho Bitcoin, tenho Ethereum, tô de olho no Monero. Não consegui comprar no Monero nessa última grande queda aqui, fiquei frustrado. E mais por uma questão operacional, tá tão corrido que eu acabei não ficando na tela lá e acompanhando. Mas o Taleb, depois de ter um verão apaixonado, passou vários anos falando muito bem das criptos, agora tem dito que é pirâmide, ele tem dito que é esquema Ponzi e tudo mais. Então, assim, vou continuar tendo uma parte pequena do meu portfólio. Mas você não compra e vende, você guarda. Não dá para não ter, eu guardo. E assim, eu tenho no mínimo 10% do meu portfólio de Brasil em criptos e no máximo 20%. Então quando sobe demais, passa de 20%, eu descasco. Eu desmonto um pouquinho, vendo um pouquinho, porque senão eu vou ficar com uma exposição muito grande. E quando cai demais, vai abaixo de 10%, eu recompro um pouquinho. Então eu uso o zigue-zague natural das criptos para ganhar dinheiro, para melhorar o meu custo médio, para melhorar a minha rentabilidade. Agora, tem muita gente por aí que tem 20%, 30%, 50% do dinheiro em cripto. Se isso colapsar, se ela se provar como algo que não dá para ter utilidade, não dá para ser usado na economia real e colapsar, se você tem 50% do seu capital, você corre o risco de uma perda irreversível. Porque se você perde 50% do seu capital, para você recuperar, você precisa ganhar 100%. Você precisa dobrar. Então, assim, enquanto houver liquidez sobrando no mundo, enquanto os bancos centrais continuarem imprimindo moeda e tudo mais, as criptos podem continuar subindo. Mas no último grande colapso de liquidez, foi o Corona Crash, as criptos caíram muito. Elas são pouco utilizadas, na verdade, principalmente o Bitcoin, porque custa muito caro, custo de transação, processamento é caro e tal. Mas o Taleb, quando fala mal, ele não fala mal das criptos, ele fala mal do Bitcoin. Certo. Então existem as outras alternativas que supostamente tem um processamento um pouco mais simples, então é mais barato em termos energéticos, de tempo, de custo e tudo mais, e tem se mostrado como uma alternativa melhor, uma Ethereum, uma Monero e assim da vida. E você, como seguidor do Taleb, você diminuiu sua posição em Bitcoin, então? Não, eu não diminuí, não diminuí, na verdade. Você manteve? Eu comprei muito barato lá atrás, então às vezes eu dou essa o que acontece comigo, aí. Eu comprei muito barato. Né? Exato. Comprei muito tempo atrás, eu não fico comprando e vendendo. E essa coisa de parecer um pouco o esquema Ponzi é nesse sentido. O cara compra, começa a valorizar, ele começa a fazer propaganda para todo mundo. Mas assim, a própria bolsa de valores é uma espécie de uma pirâmide, né? Quando na verdade a gente compra e a gente propagandeia, porque a gente gosta, chama os amigos e tudo mais. Então assim, a gente não sabe como vai acabar essa aventura. De qualquer maneira, não pode ter mais do que 20% no portfólio, porque senão, né, uma queda muito acentuada pode causar uma grande perda. A explicação do Taleb, ela é matemática e estatística. Ele diz que a natureza de variação das criptos é muito grande, é muito turbulenta, então ela está sujeita a um colapso muito grande. Vou tentar explicar. A distribuição matemática do câmbio, do ouro, tal, é uma distribuição normal, ela varia dentro dos desvios padrões. Um desvio, 2 desvios, 3, então é uma distribuição que você consegue fazer conta probabilística, você consegue calcular limites e tudo. O Bitcoin não. Mas não é limitado? Quando ele anda... Pelo fato de ser limitado, ser finito, não seria mais fácil fazer isso? Mas a gente está vendo o que aconteceu de fato com o preço, não com a teoria. O preço, quando caiu, entendeu? Ele atingiu um nível estatístico que é um alfa de menos de 2. Então, ele entra numa categoria que o Taleb chama de forget about it. Quer dizer, assim, não dá para modelar. Então, o que você tiver é uma quantidade que você está sujeito está disposto a perder. Muito bem, muito bacana, Roxo, dando aula para você aqui que está assistindo esse podcast aqui na Jovem Pan. Muito bacana, Roxo, agradeço demais você ter vindo aqui ensinar a gente, né? O que é o Roxo nas redes sociais? Como é que te encontra? Onde é que você fala sobre essas coisas? Sim, o meu Instagram é Luiz com Z Fernando Roxo.
eu tô sempre fazendo conteúdo lá, faço um monte de conteúdo todos os dias, YouTube, gravo pelo menos 3 ou 4 vídeos do YouTube, tem site, tem blog. Mas você fala sobre o quê? Eu falo sobre investimento, desenvolvimento pessoal, antifragilidade e derivativos. Muito bem, então exatamente o que você conversou aqui com a gente. Foi o que nós falamos aqui. Então você teve um wrap-up, um resuminho de quem é roxo aqui. Agora, ele não pode ir embora sem antes olhar para aquela câmera, né? E dar uma dica, um recado, seja para empreendedor, seja para investidor. Então, como todo mundo vem aqui, tem que deixar um recado final, cidadão. O recado final é o seguinte: problema é oportunidade. Se você encarar os problemas da sua vida como, oba, mais uma oportunidade, mais um desafio para a minha evolução, para eu aprender com aquilo, você muda o jogo. Porque ao invés de ficar fragilizado, ao invés de olhar um problema e reagir negativamente, você vai ver como aprender com aquilo, como ter uma lição com aquilo, como resolver aquele problema. Então, eu acho que se você misturar essa mentalidade de encarar os problemas como oportunidades e ver os problemas com otimismo, como uma chance de melhorar e tentar usar matemática na vida, eu acho que a vida muda totalmente. Muito bem, olha aí, Fernando Roxo, ganha dinheiro quem encontra uma oportunidade nos problemas. Olha aqui, que aula, que maravilha. Obrigado por ter vindo e você, eu te vejo no próximo episódio do Papo com Anjo. Valeu. Papo com o Anjo.